Olá, pessoal, boa tarde. Então, pessoal, a gente terminou na aula passada a aula de tabela periódica, fazendo a análise da tabela periódica e lembrando a vocês que é importantíssimo vocês saberem fazer essa análise, essa interpretação da tabela periódica. E aí hoje a gente vai começar uma aula muito importante. Então, galera, ó, a aula de hoje é muito importante. Bota o celular no silencioso. A não ser que você esteja me assistindo pelo celular, claro. Mas se não, galera, não fica no WhatsApp hoje, não fica no Instagram. Presta atenção mesmo na aula, porque a aula de hoje é muito importante para vocês entenderem as próximas aulas. Claro que, para a aula de hoje, você tem que ter um embasamento, que a gente já vem falando nas aulas anteriores, que é, primeiro, você tem que saber fazer a distribuição eletrônica. Então, galera, quem ainda está com dificuldade de distribuição eletrônica, é importantíssimo que vocês montem esse diagrama de Linus Pauling, que vocês colhem na parede do quarto de vocês, olhem para ele todo dia, sonhem com ele, beleza? Então, primeiro, é importante você saber fazer a distribuição eletrônica e é importante você saber fazer a análise da tabela periódica. E aí a gente começa agora a discutir um pouquinho sobre as ligações químicas. Bom, primeiro eu queria perguntar para vocês o que são essas ligações químicas. Por que os átomos fazem ligações químicas? Então, primeiro, galera, só lembrando, a gente comentou na aula de radioatividade que existe a ligação química, as reações químicas que envolvem ligações químicas, e existem as reações nucleares. Só lembrando, na aula de radioatividade, a gente falou sobre as reações nucleares. As reações nucleares, elas envolvem modificação no núcleo do átomo, no núcleo do elemento químico. Então, a gente viu que existem dois tipos de reações nucleares, que são a reação de fissão e a reação de fusão. A reação de fusão, os elementos simples, com núcleos pequenos, núcleos leves, eles se fundem formando outros elementos. E a reação de A reação de fissão é quando um elemento químico com núcleo maior, ele sofre uma fissão e se divide em dois núcleos menores, gerando outros elementos. Beleza? Isso é reação nuclear. Quando a gente fala de ligação química, a gente está falando de reação química, e a gente vai ver que a reação química ela envolve apenas a eletrosfera. A gente não vai ter modificação no núcleo do elemento químico, no núcleo do átomo. Então, a partir de agora, o nosso interesse é na eletrosfera. Por isso que é importante vocês saberem fazer a distribuição eletrônica. Porque, basicamente, as ligações químicas elas vão envolver os elétrons que estão presentes na camada de valência. Tranquilo? Ok. Mas, para a gente entender um pouco as ligações químicas, a gente precisa conhecer o que a gente chama de regra do octeto ou teoria do octeto. E é o que a gente vai conversar hoje. Na verdade, eu já comecei a falar com vocês um pouco nas aulas anteriores, e hoje a gente vai fortalecer esse conceito. Então, por gentileza, vamos lá. Bom, então, primeiro, antes de tudo, a gente tem que entender o que são átomos e o que são moléculas. Então, só lembrando, galera, quando a gente fala de átomo, a gente está falando do elemento químico quando ele está no seu estado fundamental, quando ele é eletricamente neutro, quando o número de prótons e o número de elétrons daquele elemento é o mesmo. Então, aquilo a gente vai chamar de átomo, beleza? Mas o que é interessante é que a maioria dos elementos químicos, a maioria dos átomos, nós não encontramos eles na natureza isolados. A gente não encontra eles isolados, a gente não encontra um átomo de carbono, um átomo de oxigênio, um de hidrogênio isoladamente. Não. A gente encontra esses elementos, esses átomos, associados, interagindo entre si e formando moléculas ou formando agregados. Então, dependendo do tipo de ligação química, a gente vai ver que pode haver formação de moléculas ou de agregados, tá? No caso das moléculas especificamente, o que é uma molécula? Basicamente são compostos formados por dois ou mais átomos ligados. E quando eles estão ligados, para a formação de moléculas, eles estão ligados a partir de um tipo de ligação específica que a gente vai comentar. É um tipo de ligação química específica.
Mas, por enquanto, qual é o nosso interesse? É perceber que a maioria dos elementos químicos, eles se apresentam na natureza não na forma isolada. Eu não vou encontrar um átomo. Eu vou encontrar o quê? Moléculas ou agregados de átomos. E essas moléculas, elas são formadas por 2 ou mais átomos, sempre. Pode ser 2 ou mais átomos de um mesmo elemento, ou pode ser 2 ou mais átomos de elementos diferentes. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, a molécula de água, essa molécula aqui, ó, representada aqui, beleza? A molécula de água, ela é formada por quantos elementos químicos? 2, perfeito. Quais são esses elementos? Oxigênio e hidrogênio. Agora, se eu te perguntar, quantos átomos formam a molécula de água? 3, por quê? Porque eu tenho um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Aqui, por exemplo, eu tenho a representação do metano, gás metano. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, olha, a mesma ideia. Eu tenho 2 elementos químicos formando o gás metano. Quem são? Carbono e hidrogênio. E eu tenho quantos átomos formando essa molécula? 5 átomos. Tranquilo? Gás carbônico. 2 elementos químicos novamente formando o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono. Quais são os elementos? Carbono e oxigênio. Quantos átomos eu tenho? 3. Um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Tranquilo, galera? Uai, professora, eu sempre vou ter que ter mais de um tipo de elemento? Não. Eu posso ter moléculas formadas por um único elemento. Como, por exemplo, o oxigênio, né? Que a gente tem o oxigênio gasoso, O2, ou seja, são 2 átomos de oxigênio. Mas quantos elementos? Apenas um. O elemento é o oxigênio. Tranquilo, pessoal? Resgatando o que a gente viu lá no início do trimestre. Já que o oxigênio ele é formado por apenas um tipo de elemento químico, eu posso dizer que ele é uma substância simples. Lembram disso? Enquanto que água, metano e gás carbônico, que são formados por mais de um elemento químico, eu vou dizer que são substâncias compostas. Isso é revisão do que a gente viu lá no início. Tranquilo, galera? Então, resumindo, os átomos eles tendem a se associar formando moléculas ou formando agregados. E qual é o objetivo disso? Vamos lá, próximo slide, por favor. Então, os átomos eles tendem a interagir entre si. Por quê? Próximo slide. Por quê? Porque, galera, o que acontece? Os átomos, quando eles estão isolados, eles estão num estado de maior energia, que a gente chama. Eles estão num estado de maior energia, porque eles têm uma energia rotacional, eles têm energia vibracional, mas tudo na natureza tende a um estado de menor energia. Então, é natural que os átomos, eles tendem a se agregar, a se agrupar para diminuir a energia do sistema. Eles tendem a um estado de menor energia. E quando eles adquirem esse estado de menor energia, eles se tornam mais estáveis. Então, o que acontece, na verdade, é que os átomos, eles tendem a ficar mais estáveis, eles buscam a estabilidade. Tá? Não só os átomos, acredito que é o normal da natureza. Quer ver um exemplo? Nosso organismo, ele busca a estabilidade também. E quando a gente está em repouso, a nossa temperatura está ali em torno dos 36, 37 graus, está tranquilo. A partir do momento que a gente faz uma atividade física, o que vai acontecer? A nossa temperatura corporal ela vai tender a subir. E para voltar à estabilidade do nosso organismo, as nossas glândulas sudoríparas elas vão eliminar o suor e a água do suor, ela vai roubar calor do nosso organismo e evaporar. Tranquilo? Para quê? Para a gente voltar a um estado de estabilidade. Então, isso é normal. A natureza, ela busca a estabilidade. Os átomos também buscam a estabilidade. Para eles se tornarem estáveis, ou seja, para eles terem uma menor energia, eles buscam se agregar, eles buscam se associar, formando moléculas ou compostos, que a gente vai ver que são chamados de compostos iônicos. Próximo, por favor. Bom, então é isso. Ó. Os átomos eles buscam sempre um menor estado de energia
assim como todo o universo. E aí a gente tem que lembrar que os átomos, eles são os formadores do universo. Então é natural. Se eles buscam um estado de menor energia, que significa uma maior estabilidade, isso é o que acontece na natureza como um todo. Tranquilo? Próximo. Bom, então é isso. Só para mostrar que eles vão se associar formando as moléculas, é porque sumiu aqui a formatação, deu algum tilt e sumiu a formatação dos slides. Então a gente viu nas aulas passadas que os gases nobres, que são aquela galera, né? Aquela família localizada no último grupo da tabela periódica, família 8A, ou grupo 18, aquela galera lá não gosta de interagir, não gosta de fazer ligação química nas condições normais de temperatura e pressão. Por que isso acontece? Justamente porque os gases nobres, eles já estão por si só estáveis. Eles já adquiriram estabilidade. Por que eles adquiriram estabilidade? Porque eles já estão num estado de menor energia, tá? E aí que começa a brincadeira. Se a gente imaginar que os gases nobres eles já adquiriram estabilidade e eles já estão no estado de menor energia, e todos os outros átomos buscam a estabilidade, o que tem de diferente entre um gás nobre e os outros átomos? Pergunto a vocês, qual é a diferença que a gente viu entre um gás nobre e os outros átomos? Lembrando que as ligações químicas, elas envolvem os elétrons presentes na camada de valência. Então, eu já posso imaginar que existe alguma diferença entre a camada de valência dos gases nobres e a camada de valência dos outros átomos. Então, a gente viu, galera, que os gases nobres, eles possuem 8 elétrons na camada de valência. Se a gente fizer, eu só vou subir aqui para lembrar vocês disso, ó. Ai, peraí, eu tô puxando pro lado errado. Ó, se a gente fizer a distribuição eletrônica dos gases nobres, lembrando quem são os gases nobres? Esse pessoal aqui, ó, da última família, do último grupo, família 8A. O número da família dos elementos representativos me indica o número de elétrons na camada de valência. Para você que está perdido aí, ó, camada de valência é a camada mais externa da eletrosfera, a última camada da eletrosfera. Então, esse pessoal, o que eles têm em comum? Se eles estão na família 8A, eles possuem 8 elétrons na última camada ou na camada de valência, com exceção do hélio. O hélio, a gente viu que, embora ele esteja localizado aqui, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, sabendo que no estado fundamental ele tem 2 elétrons, olha aqui o número atômico dele, 2, o que me indica que ele tem 2 elétrons no estado fundamental. Se eu faço a distribuição eletrônica, eu vou obter o quê? Um S2. Uma única camada, a camada K, completa. Olha que interessante. Embora ele não tenha 8 elétrons na camada de valência, ele tem a sua última camada completa. Então, está completinha a última camada dele. A partir daí, se eu pegar todos os demais, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, e eu fizer a distribuição eletrônica desse pessoal, o que eu vou ter em comum? Que sempre a última camada, a camada de valência, vai conter 8 elétrons. E aí aqui eu deixei pronto para vocês, ó, a distribuição eletrônica do neônio e do argônio. Neônio, número atômico 10, significa que ele tem 10 elétrons no seu estado fundamental. Distribuindo esses 10 elétrons, utilizando, né, o diagrama de Linus Pauling, o que eu tenho? Um S2, coloquei 2 elétrons no primeiro subnível, depois eu parto para o 2S2, já coloquei 4 agora elétrons no total, né? E por último, ó, 2S2, subo para 2P6, 2P6. E eu finalizo, 6 mais 2, 8 mais 2, 10, que é exatamente o número de elétrons que esse cara tem no estado fundamental. Reparem, galera, qual que é a camada de valência dele? A camada de valência dele é a segunda camada, é a última camada. Ele tem apenas 2 camadas. E quando eu olho o total de elétrons na segunda camada, eu vou ver que ele tem 2 elétrons no subnível S. Olha aqui, ó, 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P. Somei 2 mais 6, 8.
8 elétrons na segunda camada, que é a camada de valência desse cara, beleza? Fazendo a distribuição eletrônica agora do argônio. Argônio, número atômico 18. Número atômico 18 significa dizer que ele tem 18 elétrons no seu estado fundamental. Vamos distribuir esses 18 elétrons nas camadas, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Olha lá, 1s2, 2s2, aí o próximo, 2p6, lembrando que o subnível S comporta até 2 elétrons, subnível P até 6. Do 2p6 eu venho para o 3s2, e aí se eu for somar, ó, 2 e 2, 4, e 6, 10, mais 2, 12. Faltam 6 para 18. Próximo subnível, depois do 3s, é o 3p, 3p6. Somando tudo para ver se a gente distribuiu. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. 18 elétrons distribuídos. Qual é a camada de valência do argônio? Camada de valência do argônio é a última camada. Ele tem camada 1, camada 2 e camada 3. Tem 3 camadas, então a camada de valência é a terceira. Beleza? Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2 elétrons no subnível S, 2 elétrons no subnível P. Somando dá 8. E galera, eu garanto para vocês, se vocês fizerem a distribuição do criptônio, do xenônio e do radônio, vai dar a mesma coisa. A diferença é que para o criptônio a camada de valência vai ser a quarta, já que ele está no quarto período da tabela periódica. Para o xenônio vai ser a quinto período da tabela periódica, e para o radônio a sexta. Mas todos eles vão terminar em S2P6. Todos eles vão ter 8 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Então, olha só que interessante. Todos os outros elementos químicos da tabela periódica a gente não encontra na natureza sozinhos. Eles sempre vão estar associados com outros elementos ou com um elemento igual a ele, beleza? Com exceção dos gases nobres. E os gases nobres, o que eles têm em comum? Eles têm em comum 8 elétrons na camada de valência, ou 2 no caso do hélio. O caso do hélio é um caso especial, porque a gente tem que lembrar que a camada K só comporta 2. Significa dizer que essa camada está completa. Embora ele tenha só 2, ele completou a sua camada. E aí essa galera não se mistura, não interage com ninguém, por isso que recebe o nome de gases nobres. Não interage com ninguém, galera, em condições normais. Em laboratório, em mudança de pressão e temperatura, a gente consegue fazer eles interagirem, tá? Mas em condições normais, na natureza, eles não gostam de interagir, não. Eles são pouquíssimos reativos. Pouquíssimos. Beleza? Vamos lá, então. Gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, ou 2, no caso do hélio, e isso dá estabilidade para ele, e dessa forma ele é pouquíssimo reativo, ele não gosta de reagir. Nas condições normais ele não reage. E aí o que a gente tem que pensar é que os outros átomos querem a estabilidade. Então, o que eles vão fazer para adquirir aquela estabilidade que os gases nobres já têm? Eles vão buscar uma camada de valência similar ao gás nobre. Essa é a ideia. Eles vão buscar, de alguma forma, ter elétrons na sua camada de valência que deixe eles parecidos com os gases nobres. Ou seja, eles vão buscar ter 8 elétrons na camada de valência. Por isso que a gente diz que esta é a teoria do octeto. Teoria do octeto vai dizer que o átomo ele busca a estabilidade e, para isso, para adquirir estabilidade, ele precisa ter uma configuração na sua camada de valência similar à de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hidrogênio. Olha só, o hidrogênio, a gente já sabe que o hidrogênio é o quê? É o elemento mais simples que tem apenas um próton no núcleo, consequentemente, ele tem apenas um elétron na sua eletrosfera no estado fundamental. Para ele adquirir estabilidade, ele vai se aproximar de qual gás nobre? Do hélio. O hélio não é o gás nobre mais próximo dele?
Então, para o hidrogênio vai buscar o que a gente chama de dueto ou dubleto. Ou seja, o hidrogênio ele vai tender, para se estabilizar, a adquirir a configuração do hélio. Ou seja, ele precisa de mais um elétron, concordam? Que aí ele preenche o subnível S dele. Os outros elementos, o que eles vão tender? Eles vão tender a buscar sempre a configuração do gás nobre mais próximo. E aí, na maioria das vezes, eles vão tender a ter 8 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Então, olha lá. O que a gente viu? Que ao realizar uma ligação química, como é que os átomos eles vão adquirir essa estabilidade que eles buscam? Justamente realizando ligações químicas. Porque ao realizarem ligações químicas, os átomos eles vão poder doar, receber ou compartilhar elétrons. O problema da estabilidade não é justamente o número de elétrons que o átomo tem na camada de valência? Então, o átomo ele vai precisar de elétrons para ele adquirir a configuração de um gás nobre. Ou ele vai precisar ganhar, ou ele vai precisar perder. E, às vezes, ele pode compartilhar elétrons, de forma que ele adquira uma configuração de gás nobre. Beleza? E como é que ele vai fazer isso? Nas ligações químicas. A gente não comentou que as ligações químicas, elas envolvem justamente ganho, perda e compartilhamento de elétrons na camada de valência? Qual é o objetivo dessa ligação química? É fazer com que os átomos eles atinjam um menor estado de energia e, consequentemente, uma maior estabilidade. Então, é para isso que vai ocorrer uma ligação química, nesse sentido. E aí, a partir do momento que ocorre essa ligação química, aquele composto ou aquela molécula formada, os elementos que estão ali interagindo, eles estão com uma configuração eletrônica na sua camada de valência similar à de gás nobre. Então, eles estão estáveis. Beleza? Tranquilo, pessoal? Próximo. Bom, então ficou escuro, né? Mas vamos lá. Então, basicamente, o que são ligações químicas? Ligações químicas são combinações de 2 ou mais átomos entre si. Átomos vão combinar, interagir entre si, e isso é uma ligação química. E essa ligação química, ela envolve o quê? Ela envolve a interação entre os elétrons da camada de valência. Uma ligação química não envolve reação nuclear, não mexe com o núcleo, mexe apenas com a eletrosfera. Especificamente, os elétrons que estão envolvidos numa ligação química são os elétrons da camada de valência, da camada mais externa. Beleza? Qual é o intuito de um átomo realizar uma ligação química? A busca de um menor estado de energia e uma maior estabilidade. E aí a gente entra nessa questão dos gases nobres que a gente já comentou. Todos os outros elementos químicos, eles necessitam realizar ligações químicas para se estabilizarem, com exceção dos gases nobres, que são os elementos químicos do grupo 18 ou da família 8A, que é aquele pessoal do meu cantinho aqui da tabela periódica. Hélio, Nélio, Arnaldo crebaram a xerox do Rinaldo. Lembra dessa frasezinha? Então eu sei que é o hélio, neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Esses são os meus gases nobres. Esse pessoal, pode passar, por favor. Esse pessoal, ele está presente na natureza. Passa para mim, por gentileza. Ele está presente na natureza, ó, sozinho, isolado. Ele não precisa interagir com outros átomos para se estabilizar, como é o caso do oxigênio, do hidrogênio, do carbono, tá? Ele está sozinho. Então, os gases nobres, eles ocorrem isolados na natureza. Por isso, a gente sabe que eles são pouco reativos. E se eles são encontrados isolados na natureza, significa dizer que eles já estão estáveis. Eles não precisam fazer ligações químicas para se estabilizarem. Próximo. E aí, galera, o que aconteceu? Em 1916, 2 cientistas, um alemão, e eles trabalhavam independentemente. Cossel, não sei falar direito, mas acredito que seja isso, e Lewis. Lewis era americano. Bom, e eles dois trabalhando independentemente, eles se perguntaram, bom,
que tem o gás nobre, né? O que tem esse pessoal aqui que permite que eles sejam estáveis a ponto deles não necessitarem reagir com outros elementos e assim existirem na natureza de forma isolada? O que eles têm de diferente? Pode passar, por favor. E foi aí que, estudando os gases nobres, eles notaram que, a última camada eletrônica, ou seja, a camada de valência desses elementos, eram completas. Completas em que sentido? O hélio, a gente já viu que ele tem apenas a camada K, que é o primeiro nível, e ele tem 2 elétrons, que é o máximo de elétrons que aquela camada comporta, e todos os outros vão possuir 8 elétrons na camada de valência. Bom, o que eles pensaram? Cara, deve ser isso, deve ser essa a resposta para a estabilidade desses elementos químicos, né? O que eles têm em comum? 8 elétrons na camada de valência, ou no caso do hélio, 2, que é uma camada completa. Bom, então, o que essa galera propôs? O que Lewis e que Cossel propuseram? Propuseram que a estabilidade dos gases nobres, ela ocorre porque eles possuem uma camada de valência completa, hélio 2 e os demais 18 elétrons. 8 elétrons. Todo mundo entendeu? Todo mundo pegou isso? Isso é importantíssimo. Então, próximo. E aí eles propuseram o que a gente chama de regra do octeto, ou teoria do octeto. O que essa teoria diz? Passa aí para mim, por gentileza. Essa teoria vai nos dizer, pode passar, que em uma ligação química, um átomo ele tende a ficar com 8 elétrons na sua camada de valência para adquirir estabilidade. Porque 8 elétrons na camada de valência é justamente o que os gases nobres possuem. Por isso que é a regra do octeto. E aí, a gente vai ter que sempre perceber qual que é o gás nobre mais próximo daquele elemento químico. Porque ele vai tender a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo daquele elemento químico. Então, olha só. Pode apagar, por favor. Vamos olhar aqui na tabela periódica. Vamos ver uns exemplos. Então, eu tenho aqui, galera, vamos começar pelo neônio. Neônio, gás nobre, possui 10, número atômico 10 elétrons ao total, 8 na camada de valência. Se eu pegar o flúor ele possui número atômico 9, o que me indica que ele tem 9 elétrons no estado fundamental. Vamos pegar e fazer a distribuição eletrônica do flúor? Olha lá. Flúor possui 9, número atômico 9, distribuindo. Primeiro eu coloco na primeira camada, subnível do S, 2 elétrons. 9 menos 2, faltam 7. Continuo. Próximo subnível, 2S2. Coloquei 2 elétrons, agora faltam 5. Do 2S eu vou para o 2P, que cabem até 6, mas eu não tenho 6 elétrons, eu tenho 5, então eu vou colocar esses 5 aqui e 0. Olha só, analisando o flúor, o que eu tenho? Que a camada de valência dele é a segunda camada e que ele tem no total, 2 mais 5, ou seja, ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que o flúor deveria fazer para adquirir estabilidade? Se ele quer adquirir estabilidade numa ligação química, o que ele deveria fazer? Alguém consegue imaginar? O que seria interessante para ele numa ligação química? Seria interessante ele ganhar um elétron. Se ele ganhar um elétron numa ligação química, concorda que ele vai ficar com 8 elétrons? Então, o flúor, naturalmente, se ele ganha um elétron, ele vai adquirir a estabilidade. Por quê? Porque ele vai ficar agora, com 8 elétrons na camada de valência. E esse flúor que ganhou um elétron, ele deixa de ser um átomo. Porque o número atômico dele é 9, ele tem 9 prótons, mas agora ele tem quantos elétrons? Ele tem 10. Então, se ele ganhou um elétron, ele deixou de ser um átomo, ele se transformou em um íon. Especificamente num íon negativamente carregado, que é um ânion. Então, reparem, galera,
que esse pessoal aqui, esse pessoal que está próximo dos gases nobres, à esquerda dos gases nobres, se eles ganharem alguns pouquinhos elétrons, eles adquirem a configuração do gás nobre. Então, eles vão tender naturalmente... Ixi, ligou de novo. Eles vão tender naturalmente a ganhar elétrons. A partir do momento que eles ganham elétrons, eles se transformam em ânions. Então, eles têm uma tendência a se transformar em ânions. Beleza? Agora, vamos analisar um outro caso. Vamos analisar o caso do cálcio. Cálcio. Vou pegar o magnésio aqui, que tem menos para facilitar. Magnésio tem 12, número atômico 12. No estado fundamental, o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, ele tem 12 elétrons. Vamos distribuir esses 12 elétrons do magnésio. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, eu vou ter um S2, coloquei 2 elétrons no primeiro subnível da primeira camada, no subnível S da primeira camada. 12 menos 2, faltam 10. Continuando, 2S2, 10 menos 2, faltam 8. Próximo subnível, 2P6, 8 menos 6, faltam 2. E depois do 2P, eu venho para o 3S, 3S2. Beleza? E aí eu zero. Ou seja, o magnésio ele tem 3 camadas eletrônicas e ele possui 2 elétrons na camada de valência. Ok. Para ele adquirir uma configuração de gás nobre, eu tenho 2 possibilidades. Ele pode, se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele pode ou ganhar 6 elétrons. Se ele ganha 6 elétrons, ele vai ficar com 8. Né? Ou, simplesmente, ele pode perder esses 2 elétrons. Se ele perde esses 2 elétrons, olha o que acontece, galera. Se ele perde esses 2 elétrons, essa camada deixa de existir. A partir do momento que essa camada deixou de existir, esta camada, a segunda camada, agora é a camada mais externa. E se eu observar quantos elétrons tem na segunda camada, olha lá, eu tenho 2 mais 6, que são 8 elétrons. Repare, então, que se ele perder esses 2 elétrons, ele vai adquirir uma configuração de gás nobre. Repararam? E concorda que é mais fácil, é mais interessante ele perder esses 2 elétrons, doar esses 2 elétrons, do que ele receber 6. Receber 6 está tão distante, ele vai precisar receber tantos elétrons. Então, não é mais óbvio que ele perca esses 2 elétrons? E a gente viu que tem gente que quer ganhar para se estabilizar. Olha aí. Enquanto uns querem ganhar elétrons para se estabilizar e adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre, outros querem perder elétrons e adquirir a configuração também de um gás nobre, se estabilizar. A partir do momento que o magnésio perde 2 elétrons, ele passa a ter uma configuração de gás nobre e um total de elétrons de 10. Ou seja, o número de prótons dele agora vai ser diferente do número de elétrons. E como ele tem apenas 10 elétrons e 12 prótons, significa dizer que ele vai se transformar num íon, só que um íon positivo, com carga 2+, porque ele tem 2 prótons a mais do que os elétrons. Olha só, galera, esse pessoal aqui tem tendência a ganhar. Lembra que a gente comentou que os ametais têm tendência a formar ânions? Por quê? Porque eles têm tendência a ganhar elétrons. Ganhar elétrons para quê? Para se estabilizar e adquirir a configuração de um gás nobre. Os metais localizados aqui nessa região, contrário. Com esse, lembra que o hidrogênio não é metal, hein? O hidrogênio está aqui já parecido, ele não é nada. Tá? Então, os metais aqui, eles têm a tendência a doarem elétrons e se tornarem cátions. E assim eles vão adquirir configuração de gás nobre. O hidrogênio, que é 1s1, quando ele ganhar mais um elétron, ele vai se tornar um S2, configuração de hélio, gás nobre. Tranquilo? Os outros vão perder o subnível S que eles têm, e a próxima camada vai ser uma camada que vai ser formada por subnível SP, similar à do gás nobre. Entendido?
Vamos ver, vamos continuar aqui para ver. Eu queria fazer um exercício, só para testar. Então, olha, o que a gente vai comentar nas próximas aulas? Que existem diferentes tipos de ligações químicas. E, em algumas ligações, os átomos, os elementos químicos, eles vão doar ou receber elétrons ou compartilhar elétrons. E aí, isso é exatamente o próximo capítulo. Próximo. Qual que é o objetivo de doar, receber ou compartilhar? Adquirir a configuração de um gás nobre. Nas próximas aulas, então, a gente vai ver que algumas ligações, que são chamadas de ligações iônicas, ocorrem quando os elementos químicos doam e recebem elétrons. Um está doando, o outro está recebendo. Quando um doa, quando ele doa elétron, significa que ele se transformou em um cátion, porque ele perdeu o elétron. Quando ele recebe elétron, significa que ele se transformou em um ânion, porque ele recebeu o elétron e ficou negativo. Ou seja, eu tenho íons. E se esses íons interagem, eu vou ter uma ligação iônica. E eu tenho outro tipo de ligação, que é chamado de ligação covalente, onde há um compartilhamento de elétrons. É um pouquinho mais complicado e a gente vai discutir mais pra frente. Vamos lá. Eu quero só fazer um exercício com vocês para terminar a aula. Pode passar. Que aí depois eu retorno nesses slides. Pode passar. Só para ver se vocês pegaram. Próximo. Então, ó, resumão e exercício. Os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons na camada de valência, que é o octeto, ou 2 elétrons no caso do dupleto, que é para adquirir a configuração do hélio. Quando isso acontece, eles atingem a estabilidade. Próximo. Exercício para finalizar, para ver se vocês entenderam, hein? A tabela a seguir traz as configurações eletrônicas de 5 átomos hipotéticos, A, B, C, D e E, representados pelos símbolos A, B, C, D e E. Beleza. Quais poderiam ser considerados estáveis de acordo com a regra do octeto? De acordo com a regra do octeto, qual ou quais são estáveis, ou seja, tem configuração de gás nobre. Vamos ver se vocês vão acertar. Aqui, ó, letra E, apenas o C. Apenas o C, olha só. O A, camada de valência, última camada. 3s2, ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Não é gás nobre. Só é gás nobre com 2 elétrons se tiver apenas uma camada, que é a 1s2, porque nela só cabe 2. Se eu tivesse aqui 1s2, aí beleza, é gás nobre. O resto não é com 8. Beleza? B, o que eu tenho? Última camada, terceira, 3s1, 1 elétron. Não. C, última camada, segunda camada, e aí eu tenho no subnível S 2 elétrons, no subnível P 6 elétrons, somando dá 8 elétrons. 8 elétrons na camada de valência, um cara é estável, configuração de gás nobre. D, o que eu tenho? Última camada, segunda camada, número de elétrons, 2 no subnível S, 5 no subnível P, totalizando 7. Falta 1 elétron para estabilidade. E última camada, segunda camada, subnível S, 2 elétrons, subnível P, eu tenho 5 elétrons na última camada. Esse cara aqui, que é da família do nitrogênio, ele precisa ganhar 3 elétrons para adquirir a estabilidade do gás nobre. Beleza, galera? Então, reparem que esse pessoal aqui, ó, esse aqui vai tender a perder 2 para adquirir estabilidade. Esse aqui vai tender a perder 1 para adquirir estabilidade. Esse já está estável. Esse precisa de ganhar 1 e esse precisa de ganhar 3 elétrons. É isso. Beijinho.